que os salões mais lucrativos fazem de diferente? Se eu te falar que não é a quantidade de cliente, e sim a estrutura. E essa estrutura que eu tô te falando não é uma estrutura física, não é um salão bonito, é a estrutura de quem está por detrás daquilo ali. É o profissional, é o posicionamento daquele profissional. Então, se você quer se destacar hoje no seu trabalho como uma especialista de sucesso, entenda esses pontos que eu vou trazer hoje para você. Meu nome é Letícia Guedes, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Eu peço que você já dê like aqui no nosso canal e comece a nos seguir, pois o nosso conteúdo chegou até você, não foi à toa. Aqui a gente fala sobre posicionamento a partir da sua identidade e não a partir dos seus traumas. Então vamos lá para mais um vídeo? Faturamento. R$8.000 versus R$35.000. É um valor exorbitante. Mas se eu te disser que não é o bairro, não é a técnica que separa um do outro. O que separa um do outro é exatamente o posicionamento. É o posicionamento desse salão, é o posicionamento da identidade do profissional, é o posicionamento de marca, é o posicionamento de imagem. Então hoje a gente vai entender um pouco que o posicionamento vai além de só a sua identidade. A identidade é o seu ponto inicial, mas nós precisamos igualar esse posicionamento para que a gente tenha uma presença, uma imagem, uma forma de ser percebida para a gente começar a cobrar mais. Vamos lá para a frase tão temida: agenda cheia e conta negativa. Isso tem sido falado muito na internet porque existem dois lados. O lado de que quer agenda cheia e o lado de que quer agenda vazia para ter mais tempo e com isso conquistar clientes com uma posição financeira melhor. E na verdade não é nada disso, tá? Não se resume a nada disso, não se resume em ser uma cliente mais rica, em estar num bairro nobre e atender influencers ou pessoas com mais dinheiro, não tem nada a ver. O que eu quero trazer para você aqui hoje, que você entenda que o que faz o seu salão ser renomado e que o que faz o seu salão hoje alcançar um ticket alto não é o valor aquisitivo que a sua cliente ganha, e sim se ela é fiel ou não. O que vai te diferenciar do salão vizinho é se você conquista clientes fiéis ou se você atende somente cliente porta aberta. Eu costumo dizer que no meu salão que existem dois tipos de cliente. Cliente fiel, que é por horário marcado, e cliente porta aberta. E isso começa a atrair esse tipo de cliente. Hoje eu vou te dar um exemplo bem rapidinho aqui da forma com que eu fidelizo a minha clientela. Eu vivo em Portugal, eu tenho um salão em Portugal. Hoje eu já não atendo mais nesse salão. Hoje eu tenho uma estrutura, tenho uma equipe que trabalha ali comigo. Então eu não trabalho mais no operacional, eu estou mais aqui no online. Mas eu conquistei algo, eu criei algo a partir do zero e eu entendi como funciona. E que muita gente bate cabeça e não entende. Então eu quero passar a minha forma hoje, como eu venci, como eu cresci, como eu alcancei o meu sucesso e quero transmitir para vocês hoje que é sim possível você aprender, você começar a partir do zero e alcançar aquilo que você tanto almeja. Eu comecei na época do Covid, assim como muita gente começou. Eu já trabalhava num salão, então eu já era conhecida aqui na minha cidade, porque eu trabalhei por 2 anos em um salão, de uma pessoa que já tinha um salão aberto. E depois como aconteceu o Covid, a gente foi tudo para dentro de casa e ninguém podia atender mais e tal. Depois, quando começou a liberar para as pessoas saírem de casa, as pessoas começaram a me procurar, porque os salões não poderiam abrir, mas as pessoas já podiam circular. Então, elas me procuraram para a gente poder trabalhar, fazer o cabelo, já estavam todo mundo desesperado e descabelada e precisava arrumar a ajuda de todo mundo. E eu comecei a receber telefonemas, pode marcar, vamos fazer. E eu comecei a fazer, então, comecei o atendimento em casa, com todos os cuidados devidos, mas comecei a atender em casa as minhas clientes que eu já atendia antes e com isso começou, através do bebê, né, através do boca a boca, comecei a conquistar outras clientes porque eu fui indicada, com isso eu comecei a ser indicada, olha, a Letícia faz esse tipo de trabalho, então ela tá atendendo em casa e eu comecei a ganhar uma visibilidade ali. O que eu comecei a entender? Com aquele tempo atendendo em casa, eu entendi que eu precisava alcançar um público para eu poder sair dali, porque o meu intuito não era mais voltar para aquele salão, até porque aquele salão não sabia se ia voltar a abrir de novo. O meu intuito é abrir o meu espaço, eu quero abrir o meu salão, mesmo que seja um espaço menor, mas eu preciso abrir o meu salão. E para isso eu precisava de uma estratégia, para eu poder fidelizar as minhas clientes. Então a minha forma de fidelizar aquelas clientes foi o quê? Eu tenho muitas clientes de química, eu sou especialista em colorimetria, então eu trabalhava muito com loiras, progressiva, e eu queria arrumar um jeito de fidelizar aquelas clientes, para que aquelas clientes estivessem ali comigo
toda semana, porque o que traz dinheiro para o salão é a frequência. Então, na minha cabeça eu falei, eu preciso de uma estratégia para que essas clientes venham toda semana. O que eu fiz? O que eu criei? Eu criei a partir daí o cronograma. Só que esse cronograma capilar, eu só fazia para quem trabalhava com química comigo. Tipo assim, se a cliente vinha e fazia um loiro, essa cliente tinha direito a esse cronograma. Esse cronograma tinha um valor cheio, né, o valor das 4 aplicações ali, 4 lavagens de cabeça com tratamento, mas ela só poderia adquirir aquele cronograma se ela fizesse química comigo. Então, a partir do momento que ela fazia química, ela tinha direito a esse valor, e era um valor bem legal. Não era um valor que ia me deixar pobre ou me deixar mais rica, mas era um valor que eu ia conseguir fidelizar aquela cliente ali comigo. Então, a partir dali, eu comecei. A cliente fazia uma química, eu falava, olha, agora você tem direito ao cronograma. E depois que eu comecei a ter ali 10, 15, 20 clientes de cronograma, e essas clientes tinha que vir uma vez na semana. Na primeira semana, o primeiro dia de cronograma, ela pagava o valor total das 4. Se ela não fosse às 4, ela perdia o valor dela. Então, ela tinha que estar toda semana, ela era obrigada a estar ali toda semana comigo. Porque se ela não fosse, ela perdia o valor e ninguém queria perder dinheiro. Então, toda semana a cliente estava ali, porque a minha estratégia era o quê? Eu não vou trabalhar sozinha, eu vou ter pessoas trabalhando comigo. Então, eu preciso que essas pessoas também tenham visibilidade. Então, as minhas clientes, elas vão comprar o meu trabalho e comprar o trabalho das minhas colaboradoras. Então, foi assim que eu comecei a conquistar a minha cliente. E quando eu tinha lá uma carteira de cliente de 70 mulheres, foi onde que eu falei, agora eu posso. Agora eu vou conseguir. Porque eu precisava de uma estrutura. A gente é empreendedora, a gente tem fé, a gente acredita, a gente coloca o pé lá e Deus coloca o chão, mas a gente precisa ter uma estrutura. E eu precisava porque eu era sozinha, 3 filhos. Então eu não tinha como fazer tudo sozinha, imaginando que amanhã o dinheiro ia fluir e cair do céu. Não. Então eu tracei essa meta, conquistei essa meta, e quando eu tinha esses 70 clientes, que eu sabia que ia suprir todas as minhas necessidades, eu abri um espaço. E quando eu fui para esse espaço foi um sucesso. E as pessoas começaram a me procurar, não só pela minha técnica, mas pelo cronograma. Então muita gente vinha a mim, eu fiquei sabendo que você faz um cronograma, é assim, assim, assado. Por quê? Qual foi a minha estratégia? Imagina só a sua cliente que faz um loiro no cabelo. O que acontece? Igual eu que tenho um descolorido no cabelo. Essa cliente, quando ela sai para fazer o loiro, o cabelo dela tá lindo, maravilhoso. Depois que passa um tempo, aquele cabelo começa a ficar fragilizado. Por quê? Porque ela vai lavar em casa, ela não vai lavar com o shampoo certo, ela não vai fazer o tratamento certo, ela vai encher de queratina aquele cabelo vai ficar duro igual uma palha e vai começar a partir. O que eu fiz? Eu não vou ter cartão de visita, o meu cartão de visita vai ser elas. Então elas vão fazer o trabalho de marketing para mim, entendeu? Então elas vinham, arrumavam o cabelo, tratava o cabelo e saía dali lindas e maravilhosas. E com isso, elas iam propagando o meu trabalho, elas iam levando para outros lugares o meu trabalho. Você veio ao meu salão, fez o cabelo, ficou linda, saiu, chegou no trabalho, a pessoa vai falar o quê? Nossa, seu cabelo tá tão lindo. Quem faz o seu cabelo? Eu faço lá no salão da Letícia Guedes. Então eu quero ir lá também. Aí imagina só, de 70 clientes, cada uma delas me mandava uma cliente. Nunca acontecia, era sempre mais. Me mandava uma cliente. Então eu bombei, eu estourei. Eu abri um espaço pequenininho, só com uma salinha e um outro espaço para depilação, porque a Thaís já trabalhava comigo. Então, naquele momento que eu abri aquele espaço, foi assim, ó. Em 4 meses, aquele espaço era pequeno pra gente. Então, a gente arrasou, a gente estourou. E eu peguei e falei, eu preciso de um espaço maior. E as coisas foram acontecendo e assim eu cresci. O que eu quero te dizer com isso? Estratégia. Nós temos que ter estratégia. E fidelizar essas clientes. Por quê? O que te traz sucesso financeiro, o que te traz sucesso profissional, não é a cliente que vem hoje e vai embora. Aqui a gente tem muito turista, né? Uma cidade que tem muito turista no verão. Então, o que vai te trazer uma renda fixa não é essas turistas, são as clientes que vivem aqui. São as clientes que vão vir e vão permanecer. Então, quando eu tinha uma cliente que vinha toda semana, ela chegava ali, a Thaís tá aí, eu vou aproveitar, vou fazer uma sobrancelha, vou aproveitar, vou colocar uma pestana, um lash, vou aproveitar e vou fazer um laser. Você tá entendendo? Hoje a gente tem uma equipe de 4 meninas, a gente tem 4 colaboradoras, cada uma na sua área, a gente tem um salão completo hoje que fornece todo tipo de trabalho. Mas por quê? Porque hoje a gente trabalha nesse ecossistema de fidelização. Então, quando uma cliente chega ali no espaço, nossa, aqui tem tudo, eu vou ficar aqui, porque aqui tem isso, eu não preciso fazer isso aqui, aquilo outro, naquele lugar, aquilo outro. Não, elas se sentem confortáveis de estar aqui trabalhando com todos os serviços que o nosso salão fornece. Então, é muito importante
a gente ter essa consciência. A cliente, quando ela chegar no seu espaço, você precisa ter uma estratégia para segurar aquela cliente, para aquela cliente permanecer, para que aquela cliente se sinta confortável. A conexão entre você e a sua cliente é essencial, mas você precisa ter estratégia para segurar aquela cliente. Mesmo que não faça sentido financeiramente você fazer esse tipo de serviço diário. Imagina só, lavar uma cabeça, o que eu gasto? Eu não tenho tanto gasto, mas eu tenho aquela cliente ali toda semana comigo. Por quê? Porque ela vai se acostumar, o cabelo dela vai se acostumar, ela vai ter o hábito de estar sempre com o cabelo lindo. Então, isso agrega valor ao nosso trabalho, isso agrega valor para a fidelização da cliente. A conexão é importante, mas você ter uma estratégia traçada para você conquistar é muito melhor. Então, nós temos que unir uma coisa com a outra para que a gente alcance níveis maiores. A agenda cheia e conta negativa não é o que a gente quer. Não adianta você ter uma agenda lotada, cheia de cliente e ficar ali de cliente de 8 da manhã a 8 da noite e chega no fim do mês você tá negativada. Não faz sentido. Hoje a gente quer sim a agenda cheia, mas a gente quer ter lucro também. Hoje eu vejo aqui em Portugal as mulheres reclamando muito que trabalham e até conquistam alguma coisa, mas no fim das contas não vive. E isso também é qualidade de vida. Viver é importante. Não adianta você ter uma agenda cheia, não adianta também você ter uma conta cheia, mas você não ter qualidade de vida. Eu prezo muito isso. Eu prezo muito o tempo, eu prezo muito a família, eu prezo muito você ter vida. Ter consciência de que o seu corpo, ele fala por si mesmo. Então nós temos que dar muita atenção às coisas que estão ao nosso derredor e que estão pedindo a atenção. Então não adianta nada você ter uma agenda cheia e a conta negativa, não adianta nada você ter uma agenda cheia e uma conta cheia e se você não tem vida, se você não tem tempo para você. Então aqui a gente vai abordar tudo isso e eu vou te explicar um pouco como funciona a partir da psicanálise. Então vamos lá, eu quero deixar aqui, eu vou deixar na tela um slide, eu quero que vocês anotem isso. Existem 3 pilares de um salão lucrativo, de um salão que lucra. Eu quero deixar bem em evidência para vocês que não adianta vocês terem um salão que lucra muito e vocês não terem tempo de qualidade. Então o primordial que a gente vai sempre prezar aqui nesse canal é o nosso tempo de qualidade. Tá bem? A gente vai sempre dar mais preferência em trabalhar a forma com que você é percebida através do seu posicionamento para que você conquiste essas clientes, porque essas clientes, depois que a gente alcança, depois que a gente conquista essas clientes fiéis, elas são mais do que só clientes. Elas viram tuas seguidoras, elas estão ali para você para o que der e vier. Então, se você muda de ambiente, elas vão estar com você. Se você muda o seu linguajar, ela vai estar ali para te apoiar. Porque mais do que só cliente, você vai criar uma comunidade. Então, o importante é sempre isso. Não pensar só no resultado final, somente no lucro ou no negativo, mas pensar sim no durante, mas pensar sim no processo. Tá sendo feliz? Tá conquistando da maneira certa? Porque o sucesso, ele não é chegar em algum lugar. O sucesso é a trajetória, é as conquistas. Porque o ser humano nunca vai estar 100% satisfeito. Então, o que é uma agenda cheia para você? O que é uma carteira cheia de dinheiro para você? O que é um rendimento lucrativo? Porque hoje você está num patamar, hoje você está nesse nível. Amanhã, você não vai se contentar mais com esse, você vai estar nesse. E aí depois que você estiver nesse, você já vai querer estar. É normal do ser humano querer escalar. Nós temos que escalar, mas você precisa que nessa escala você tenha consciência. Você tenha consciência de você, tenha consciência do seu corpo, tenha consciência do seu trabalho, tenha consciência da sua família, tenha consciência de tudo que está ao seu derredor, da sua clientela, tudo que está ao seu redor influencia. Então nós temos que ter sempre essa consciência. Não é a consciência que te prejudica, mas é a consciência que te coloca na rota. Então vamos lá, anote aí. 3 pilares do salão lucrativo. Primeiro, ticket médio consciente. Segundo, retenção acima dos 70%. E terceiro, posicionamento e nicho. Isso é técnica, tá? Isso é técnica, falando de técnica. Aqui a gente tem um símbolo. 5 menos vezes 7 vezes. O que eu quero dizer aqui? É mais barato reter uma cliente do que conquistar uma nova. É aquilo que a gente estava falando lá em cima. É mais fácil hoje você ter uma cliente que está ali toda semana consumindo de algo, do que você toda semana está pensando em estratégia para ganhar uma nova. Sabe por quê? Essa cliente fiel, ela automaticamente vai começar a entregar o seu trabalho para outras pessoas. As pessoas vão entender a confiança que você tem. A confiança, ela começa através da autoridade. Quando você
passa a autoridade através da sua cliente, da sua própria cliente para outras pessoas, você conquista tudo, você conquista quem você quiser, porque a sua própria cliente vai ser o seu cartão de visita. A sua própria cliente vai ser a sua maior colaboradora ali, que vai divulgar o seu trabalho com o cabelo bonito, com as unhas bonitas, falando de você, falando bem do seu salão, falando bem daquilo que você entrega. Freud, ele usa uma palavra muito interessante, transferência. O que é transferência? A cliente não está só comprando o serviço, ela está comprando alguém em quem confiar. Então, nesse momento, é a conexão. Freud explica isso porque isso é muito normal. Isso acontecer dentro do salão. Muitas das vezes, quando a gente não tem a consciência da psicanálise, a gente não enxerga dessa forma. A gente pensa, não, é só um ambiente gostoso. Eu sei porque eu vejo muita cliente chegando no salão, é tão bom quando eu chego aqui, eu me sinto tão na paz. É um momento só meu, onde eu me desprendo de outras coisas para estar aqui. Então, tipo assim, se você está num ambiente onde você tem confiança na profissional, quando você está num ambiente onde você vê que a sua profissional transmite autoridade, ela sabe o que está fazendo, ela tem propriedade para falar aquilo que ela fala, e melhor do que isso, é uma pessoa que te ouve, é uma pessoa que sabe entender aquilo que você passa. Então é muito importante dentro do salão a gente ter esse ambiente acolhedor, uma música leve, um som leve, uma vibração, algo que vai transmitir paz, tranquilidade. Isso diferencia muito o ambiente do seu salão, do seu espaço e ajuda a reter. Naquele momento que você senta na cadeira e você abre a sua boca, sua cliente abre a boca para falar com você, a única coisa que ela quer muitas das vezes é só expor a vida dela, é só falar alguma coisa que ela fez e que ela não gostou, é só falar um momento ali com o marido dela que tá deixando ela aflita por algum momento, por algum motivo. Então, o nosso papel como profissionais é não só ser profissionais da área, e sim também agir um pouco com a psicanálise e entender. Por isso é muito importante nós sabermos o nosso posicionamento, porque nós trabalhamos com pessoa. Quando a gente trabalha com pessoa, é como se a gente estivesse entrando numa guerra. A psicanálise, ela é a arma de guerra. Então, quando você trabalha com pessoas, entenda que essas vibrações, elas podem nos influenciar. Essas situações ruins, esses sentimentos ruins, isso tudo que é falado, isso pode influenciar. Mas quando você sabe quem você é, diante do seu posicionamento, diante da sua identidade, nada disso vai influenciar na sua vida. Pelo contrário, você vai ter postura, você vai ter autoridade e você vai poder se manter no seu lugar, entendeu? Então, é muito importante para um salão hoje diferenciar um salão high ticket, de um salão ticket médio, de um salão ticket baixo, porque tudo é o ambiente, mas não é o espelho, não é só um lavatório legal, não é só uma cadeira que inclina, é você, é o posicionamento, é o seu posicionamento. É igual quando você abre um Instagram e lá só tem fotos de antes e depois. E as pessoas precisam saber quem é você. Cadê a alma desse Instagram? Cadê a alma desse negócio? Então, a alma do negócio é você. Então, primeiramente, entenda o seu posicionamento. Entenda quem você é. Aqui nesse canal a gente vai falar muito sobre isso. Quem você é? Você criou um personagem a partir da sua dor ou você conheceu a sua realidade? A sua criança que está aí dentro de você escondida, debaixo das raízes ali da árvore. Para quem ouviu o vídeo anterior, a gente falou um pouco da analogia da árvore da jabuticabeira. Então, dentro da psicanálise, a gente aborda muito a jabuticabeira. Então, você já entendeu como é as suas raízes? Você sabe quem você é a partir da sua infância, a partir dos seus traumas, a partir daquilo que você viveu, ressignificou aquilo para você se tornar hoje essa mulher que precisa conquistar, essa mulher que vai conquistar automaticamente a partir de quem ela é, a partir do linguajar dela, a partir da forma como ela é percebida. E deixa eu te fazer uma pergunta, quando a cliente ela volta até você, o que você imagina? Você acha que essa cliente volta porque você atende perto da casa dela ou porque você é barata? Pensa nisso. Eu quero que você comece a refletir nessa frase, leve ela para você, escreva, anote ela e leve ela para você e comece a observar cada cliente que você for atender e comece a perceber o que essa cliente veio até mim. Ela veio por quê? Porque eu atendo aqui no bairro perto dela, ou porque eu atendo mais barato e então é uma opção para ela. Isso é muito importante e a gente vai falar mais sobre isso. Um salão lucrativo é um salão que entende o seu próprio valor. Então o lucro aqui não é só sobre dinheiro, o lucro aqui é sobre fidelização, o lucro aqui é sobre sucesso. A partir do momento em que o salão entende o seu próprio valor e o salão é você, quando aquele espaço entende o valor dele, as pessoas elas vão até aquele lugar não porque cobra barato, não porque é mais perto de casa, mas sim
pelo profissional que está ali por detrás, e sim pela sua identidade, pela conexão que você gerou ali com a sua cliente. E o nosso vídeo fica por aqui, eu aguardo você no próximo vídeo, então se você gostou do conteúdo, dê um like, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo.